Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Gideon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra. E antes da gente entrar com o início do conteúdo que vai ser ministrado, fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E nós temos uma novidade no canal Forjados pela Palavra agora, que nós temos agora um e-mail para você poder entrar em contato comigo e para tirar dúvidas, pegar os estudos que eu preparo para ministrar aqui no canal. Aí eu tenho os estudos, aí eu posso mandar os estudos ou até para consulta para falar sobre questões espirituais da sua vida também. Então, o e-mail que eu vou passar para vocês é contato forjados pela palavra @gmail.com. Amém? Então, irmãos, o tema de hoje é doença espiritual versus doença natural. Então, eu vou explicar para vocês algumas questões sobre esse assunto e posteriormente eu irei dar continuidade à abordagem do estudo. Então, como eu já falei, irmãos, agora eu vou falar de um texto lá no Evangelho de João, do capítulo 11, do versículo 1 até o 3. Aí vou falar sobre a enfermidade de Lázaro. Irmãos, a enfermidade de Lázaro ela não é uma enfermidade para a morte, embora Lázaro tenha morrido, né? Então vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ou seja, a intenção delas era apressar a Jesus para que Jesus fosse correndo para poder operar o milagre. Mas aí Jesus fala assim, ao ouvir Jesus isso, disse: essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Lá em João, o primeiro Evangelho de João, 11, versículo 4. Então, irmãos, Jesus ele não se apressou, pois ele sabia que a doença não era para a morte, embora Lázaro tenha morrido. Mas então vamos lá. E se embora Lázaro tivesse morrido, e ele não continuou morto, pois foi ressuscitado, e a enfermidade de Lázaro não era algo natural, ela era algo natural. A enfermidade de Lázaro era uma enfermidade natural que aconteceu no ciclo da vida dele normal mesmo, que todo mundo ou adoece ou tem algum outro problema de saúde. Então nós temos que entender que Jesus ele não se apressou, porque Jesus, independente de se Lázaro morresse ou se Lázaro estivesse vivo, o nome de Deus ia ser glorificado. Ou o nome de Jesus também, né, glorificado por meio dela. Então agora veremos algumas das enfermidades espirituais. A primeira, irmãos, é uma enfermidade que ela deixa pra gente bem claro que é uma enfermidade espiritual, a da passagem lá de Mateus 9, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, fala da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Então vou ler o capítulo 20 até o 22 de Mateus 9, que fala assim: eis que uma mulher havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou na hora de sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tens bom ânimo, filho, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Então, irmãos, essa enfermidade aqui, se você pegar pelo texto completo, você vai ver que aquela mulher, ela começou a ter essa doença, esse fluxo de sangue, né? E nenhum médico conseguiu curar, conseguiu achar alguma coisa para que pudesse ser realizada a cura na vida dessa mulher. E ela gastou dinheiro pra caramba para ser curada, mas não conseguiu. A sorte dela é que onde ela estava no momento, estava passando Jesus. Jesus estava passando ali. E a fé dessa mulher tamanha foi que ela simplesmente tocou em Jesus e ela ficou sã. Ou seja, o que Deus quer da gente, irmãos, muitas das vezes Ele quer a nossa fé para que nós possamos ser curados. Eu falei mais embaixo aqui, caracteriza uma enfermidade espiritual.
Primeiro, irmão, a mulher do fluxo de sangue havia 12 anos que estava enferma e não havia explicação médica para a sua hemorragia. As doenças espirituais sempre têm essas características. Não se identificam o nome da enfermidade, não há explicação. Um exemplo de enfermidade espiritual é a fibromialgia, né? Que isso é colocado por demônios na vida da pessoa. Muita gente vai falar, não, você está falando besteira, isso não tem nada a ver, mas tem sim. Isso é um tipo de doença que não tem explicação, não tem como curar. Então, o que não se encontra e que não se encontra a causa da origem da doença é exatamente também as doenças autoimunes, né? Esclerose múltipla e entre outras doenças assim que não são autoimunes e são também doenças sem explicação, que eu entendo que no mundo espiritual essas doenças também são causadas por demônios. E continuando, irmãos, e as que são por causa de espíritos familiares costumam se chamar de maldição hereditária, e que todas as pessoas que de uma família costumam ter, sem explicação. Tipo assim, eu sou de uma família que meu pai ele adoeceu de uma doença que chamava da minha família, que era da minha família. Mas tipo assim, irmãos, meu pai adoeceu, ele morreu dessa doença, minha tia também mais próxima de mim, e um outro tio meu próximo de mim, aqui em Minas Gerais, ele faleceu da mesma doença, que a gente não conseguia achar explicação ou motivo da doença, por que minha família pegava. Mas como eu tenho Jesus, eu sirvo a Jesus na minha vida, eu creio que essa enfermidade acabou em mim. Eu tenho a fé suficiente para crer nisso. E outro exemplo aqui de cura espiritual é quando Jesus cura um lunático. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 37 ao 43. Então, aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, lhes saiu um encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes no meu filho, porque é o único que tenho. E eis que o espírito o toma, e de repente o clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter o quebrantado. E roguei aos teus discípulos, mas não expulsaram, e não puderam. E Jesus respondendo disse: geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós perversa, até quando estarei convosco, e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam com a majestade de Deus, ou seja, Jesus, a mesma autoridade, irmãos, que está em Jesus para curar a enfermidade, está sobre a igreja. Então, faltou fé nos discípulos, não só fé, irmãos, eles ainda não haviam entendido a autoridade que eles tinham. Essa autoridade foi dada para todo o corpo de Cristo, autoridade para curar, para quebrar maldições, porque existem enfermidades que são colocadas por causa de maldições, de práticas, de antepassados das pessoas. Mesmo eu creio que na minha família, a doença que tinha, que era degenerativa, a pessoa morria, definhava na cama até morrer, e eu creio que isso é tudo enfermidade espiritual, por causa de pecados antepassados que estão pagando a consequência. Então, através do sangue de Cristo, tipo assim, se você entrega o sangue de Jesus, você tem que crer que toda maldição de sua vida acabou. Toda maldição de sua vida foi cancelada. Por quê? Porque o poder de Deus é isso. E Ele vai te guardar, se você andar conforme Deus quer. Amém? Então, Jesus, já essa situação do lunático era algo espiritual, por haver ação desse espírito imundo, de espíritos imundos, é bom. Eu, igual eu falo, os demônios não é coisa da Umbanda, da Quimbanda, não é disso não. Isso são espíritos imundos, igual Jesus falava. O demônio de enfermidade é um espírito imundo, que se aproveita da vida de pecado da pessoa para poder lançar a enfermidade sobre a pessoa e lançar a consequência de uma doença hereditária sobre a família. Porque se um tem um espírito que faz ele adulterar,
e sempre adulterar, aí o filho é a mesma coisa, o vizinho, tal, toda a família, isso é ação de espírito familiar. Amém? Então vamos lá. E outra coisa, para expulsar, precisamos de uma coisa, crer na obra da cruz, que é o principal. O jejum, a oração e a leitura da Bíblia nos capacita a quebrar maldições e a destruir as obras do diabo. Porque Jesus, ele fala, a Bíblia fala que Jesus veio destruir as obras do diabo. E nós temos essa missão também. Porque, irmãos, se a gente for olhar na questão de libertação, que eu também trabalho com isso, eu estou entendendo agora que eu tenho que me voltar para essas questões. Cristo, através da obra de Cristo na cruz, o homem que mais mexeu com libertação no Novo Testamento foi Jesus. Jesus ia diretamente para desfazer as obras do diabo. Jesus não ficava caçando meio termo, não. Jesus ia lá e pregava o que era espiritual, mandava o demônio embora, expulsava, curava e o milagre acontecia. E as pessoas continuavam libertas, né? Então, oração, jejum e tudo da Bíblia. Outros exemplos. Jesus cura um paralítico. Então, irmãos, isso aqui é interessante, porque o Espírito de Deus me revelou algumas coisas em cima desse texto. Então, certo dia, primeiro, o texto está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 21. E o texto fala o seguinte: certo dia, quando ensinava, estavam sentados os fariseus e mestres da lei, e procedentes todos os povoados da Galiléia e da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram trazê-lo a entrar na casa. Mas, para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram a sua maca através da multidão e subiram no terraço e fizeram uma abertura no telhado, né? E até o meio da multidão, em frente de Jesus. Vendo a fé deles, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram tontos e glorificaram a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então aqui é outro exemplo de uma enfermidade espiritual por causa de pecado. Então temos uma lição importante para entender aqui. A primeira coisa que Jesus fez, irmãos, foi perdoar o pecado do paralítico. Porque Jesus, ele conhece o coração do homem assim como Deus. Então Jesus, na maioria dos lugares, Jesus não achou fé no coração das pessoas. Jesus não fez milagres, não operou muitos milagres, porque a falta da fé das pessoas impedia essa ação de Cristo. Então logo após a pessoa se arrepender, a cura é certa. Tem pessoas, irmãos, que estão enfermas por causa de prática pecaminosa, por causa de pecado que a pessoa não abandona. Né? Então, tem pessoas que preferem amar mais o pecado do que a Deus, que preferem amar mais o pecado, fazer mais a vontade da carne do que a vontade de Deus. E não querem se entregar a Deus, por isso ficam enfermos e até morrem por doenças vindas da parte espiritual. Quando Jesus mostrou evidência clara de que tem autoridade para perdoar pecados. Então, irmãos, quando ele olhou para aquele homem descendo da maca, Jesus viu nele um coração arrependido do pecado que ele tinha praticado. Por isso Jesus falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, houve o perdão e o arrependimento daquele homem para que ele fosse curado. Então, um arrependimento das obras pecaminosas, o abandono das obras pecaminosas,
é algo que é necessário para que haja cura na sua vida espiritual. Vou dar outro exemplo. Tem pessoas que falam que não, você não precisa, você pode pecar à vontade, que Deus vai te salvar do mesmo jeito, mas não é assim não, irmãos. O Evangelho fala de arrependimento. Se você se arrepender, abandonar o seu pecado e buscar Deus e se relacionar com Deus para que você não volte a pecar, é a melhor maneira. Por quê? A melhor maneira de você se manter puro diante de Deus é você ter uma vida de oração, jejum, consagração a Ele, leitura bíblica. É assim que você vai se colocar diante de Deus e vai começar a se parecer com Cristo Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui. E Jesus e Deus, para agir, tem que encontrar fé no coração do homem. Se Deus não encontrar fé no coração do homem, Deus não vai curar, porque Deus quer encontrar fé nos nossos corações. E ele encontrou um paralítico nos seus amigos e o coração arrependido dos seus pecados. Ou seja, o paralítico estava com o coração arrependido. Pois Jesus falou: filhos, os seus pecados estão perdoados. É por isso que Jesus falou isso com tamanha clareza. Porque Jesus ele encontra arrependimento no coração das pessoas. E coisas que precisamos saber sobre enfermidades é que não é toda enfermidade que Deus cura, porque senão a gente seria eterno. Amém, irmãos? Depois eu vou gravar futuramente mais vídeos falando sobre essa temática. Vou trazer vídeos sobre maldição hereditária, vou trazer muitas outras coisas para a gente poder ir se aprimorando aqui no conhecimento. Deus cura enfermidades com um propósito, como Lázaro, que foi ressuscitado após sua morte, com o propósito de glorificar a Deus. Deus cura também com o propósito de despertar a fé nas pessoas e ao mesmo tempo glorificar o nome dele. Então precisamos ter discernimento para identificar se a enfermidade é espiritual ou ela é natural. Um dom que nós precisamos pedir para a gente entender, começar a entender essas coisas, é o dom de palavra de conhecimento, dom de discernimento de espíritos, que nós precisamos entender. Isso nos ajuda a compreender se aquela ação na vida da pessoa é espiritual ou é natural. Então nós precisamos ter muito equilíbrio para não sermos pessoas que mexem com libertação e falam assim, isso tudo é o diabo. Não, irmãos. Nem tudo é o diabo. A maioria das coisas que as pessoas sofrem por consequência das escolhas delas, que elas escolheram para viver, que fizeram levar a pessoa a estar naquela situação. Então muitas enfermidades são colocadas por demônios, por envolvimento com práticas pecaminosas, pessoas rancorosas que não liberam perdão. Muitas das vezes, para ser curado uma enfermidade, só precisa se arrepender dos pecados que praticava e abandoná-los, para que a libertação seja completa. Então tem muita gente que não se arrepende. Tem gente que fala que aceita Jesus, vai lá, batiza, fica feliz, aquela coisa, mas precisa ter um processo de libertação com a vida da pessoa. Em muitas igrejas não tem gente que entende dessa questão de libertação e para praticar. Então nós precisamos entender que libertação é uma coisa extremamente necessária para o corpo de Cristo. Então, pessoas rancorosas, já falei, para a libertação completa. Maldições também são causa de doenças espirituais, que somente Jesus poderá restaurar através de um homem e de uma mulher de Deus, com uma vida consagrada a Deus. Como ser liberto da ação de doenças espirituais? Reconhecer a obra de Cristo na cruz, abandonar a prática pecaminosa, ter uma vida de relacionamento com Deus. O que se relaciona com Deus fica mais parecido com Cristo. Com Cristo ele fica parecido com Cristo, se tornando um verdadeiro cristão. Ou seja, nosso objetivo tem que nos tornar parecidos com Cristo. Então, irmãos, eu tenho que falar aqui para finalizar com vocês aqui. O texto lá em Isaías 53 fala o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha trago um crescimento para a sua vida. E você que está com alguma enfermidade,
não sendo espiritual ou não sendo, ou se você quiser entrar em contato comigo, eu vou colocar aqui em cima no vídeo, assim no vídeo, a descrição do canal, do e-mail do canal para você entrar em contato comigo. Eu vou estar de braços abertos, de coração aberto para conversar com você e poder te atender de uma forma até espiritual e com oração e pedindo a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.